Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso queridíssimo Status Invest, nosso canal do YouTube. E hoje quero conversar com vocês sobre Minerva, né? BIF3 e Marfrig. Para quem ainda não viu, a Minerva ela adquiriu frigoríficos da Marfrig por mais de 7 bilhões de reais. Então a Minerva fez uma grande aquisição, o mercado não gostou tanto. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, porque do mercado ter derrubado a ação da empresa e também traçar um panorama geral sobre o setor. Então, se você é investidor do setor de frigos, né, que busca investir em pecuária aqui no Brasil, quero dar um panorama geral do setor para você, tá? Meu nome é João Daronco, eu sou analista certificado e sócio aqui do Status Invest, e é um prazer conhecê-lo. Se é a primeira vez que você participa dos nossos vídeos, se inscreva. Se você não é inscrito, também se inscreva, tá? Não vai perder tempo. Aproveita, a gente traz vídeos semanais aqui comentando sobre empresas, funcionalidades, entre outros pontos. Também me segue lá nas redes sociais, @joão.daronco. Bem simples, bem fácil de achar. Lá tem várias análises em conjunto com o Status Invest. Tá? Deixa um like nesse vídeo também, não custa nada, é só ali clicar no like e comenta também qual empresa você quer que eu traga aqui. Essa foi uma sugestão de vocês. Vocês pediram, nós trouxemos. Então, sem mais enrolação, a gente está aqui com o Status Invest, tá? Como vocês podem ver, uma nova layout do Status Invest. A gente teve a primeira aula liberada da nova era Alpha, uma nova era que está para começar. Se você não assistiu ainda, assista, vale muito a pena. Tá? Vou deixar um link aqui na descrição. E a gente deve ter as próximas aulas na próxima semana também. Então, outro recadinho básico, tá? Então, voltando para o vídeo, BIF3 ou Minerva Foods, tá? A empresa, ela está caindo hoje ainda, né? Se a gente for pegar os últimos 5 dias, a gente vê que ela estava sendo negociada próximo de R$10,80, quando ela anunciou essa aquisição de mais de 7 bi, tá? E aí a empresa caiu 13%. Desde então, a empresa já caiu 20%. No acumulado dos últimos 12 meses, a empresa cai 40%. E aí vocês podem me perguntar, pô, João, muito estranho, não? A empresa ela anuncia uma mega aquisição, e aí quando você olha para a cotação, caiu, né? Que estranho, não? O mercado é louco, o que está acontecendo? Calma lá, tá? Vou explicar certinho quais são os pontos que chamam a minha atenção e me fazem ficar com uma certa cautela. Antes disso, vamos dar uma olhada na visão geral do mercado, né? O mercado em geral, que é uma visão bem positiva da Minerva, 8 recomendações de compra, enquanto uma apenas de aguardar, 8 recomendações de compra forte, enquanto uma apenas de aguardar. É um bom consenso apontando como talvez uma oportunidade, e com preço-alvo de R$ 15,33. Um upside de próximo de 75%. Então, o consenso de grande parte do mercado aponta que é uma oportunidade. Porém, esse é o grande porém. Das últimas 8 revisões, 7 foram negativas, tá? E aí quando a gente olha o preço-alvo, em meados desse ano, em junho, né? A gente estaria falando preço-alvo de R$17. Agosto, início de agosto, 15,80. 15,40 agora, tá? O mínimo baixou de 14 para 12. Então, percebam, a gente tem um mercado precificando a cotação para baixo, porém os analistas que analisam a empresa, né, começam a se movimentar para puxar esse valuation também para baixo, por entender que essa aquisição pode destruir valor. E por que pode destruir valor, João? Basicamente, depois eu vou passar sobre todos os pontos, tá? Mas basicamente, o que acontece com as empresas do setor, grande parte delas, tá? Eles possuem 2 pontos bem frágeis, tá? Para não dizer outra palavra, bem frágeis. O primeiro ponto é relacionado a endividamento. E aí, quando a gente olha o valor da Minerva, né?
a gente está falando de uma empresa que vale 5,5 bilhões de reais, como vocês podem ver, né, valor de mercado, market cap. Quando a gente compara isso com a sua dívida, a empresa ela tem algo como 14 bilhões de reais em dívida bruta, né? Se a gente subtrai o que ela tem em caixa, a gente está falando de uma dívida líquida de 7,7 bilhões. Então, ela vale 5,5, tem uma dívida de 7,7, ou seja, tem um EV, um valor de firme de 13 bi, que é bastante alto, tá? 13 bilhões, tendo 6, 7 de dívida líquida, né? A gente está falando do endividamento bem alto, 7,7 bi de dívida líquida. Não à toa que quando a gente olha dívida líquida sobre patrimônio líquido, a gente está falando de uma empresa que tem uma dívida líquida sobre patrimônio líquido de 18, 19 vezes. Muito alavancada. Até por isso que ela tem um ROI alto, né? Lembro que o ROI, ele é uma função de três, quando a gente pega o ROI do POM, né? Três grandes variáveis: o giro, a margem e o endividamento, a alavancagem. Ela ganha muito nessa questão de alavancagem. Quando eu olho margem, as margens muito apertadas. Então ela tenta compensar na alavancagem, tá? O giro também não é grandes coisas assim. Então é uma empresa que ganha muito na alavancagem, se alavanca muito, só que quando o ciclo vira, né, e ele vira, você pode ter um prejuízo bastante significativo, né? Como foi de 2018, como foi 2015, tá? 2014, entre outros anos, que a Minerva apresentou um prejuízo. Percebam, né? Bastante volátil, dependendo muito de como o ciclo anda. Então, na minha visão, esse é um dos principais pontos que deixou o mercado meio nervoso com a empresa, né? A gente deve ter um aumento do endividamento e, com isso, ela acaba por se expor ainda mais ao ciclo. Porque se o ciclo virar e você está com endividamento alto, é muito ruim. Você trabalha para pagar dívida e muitas vezes você não consegue pagar o endividamento. Então, esse é o principal ponto. Endividamento. Quando eu olho dívida líquida EBITDA, por exemplo, a gente vê que a empresa negocia entre 2,5 vezes e 3 vezes, né? EBIT já chegou a 9 vezes em 2018, quando a gente teve um momento bem fraco para o setor, tá? Até nesse momento a gente teve aqui margens bastante apertadas e a rentabilidade vai para menos 400%, menos 300%. Então, varia muito, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o mercado bateu é a questão do payout, tá? A empresa, ela não pagava dividendos até 2019. 2019 para 2020, a gente teve alguns efeitos aí não recorrentes, principalmente por conta da China. Não vou adentrar muito nesse assunto, tá? Mas a gente teve alguns efeitos não recorrentes que melhoraram muito o resultado da empresa, né? E por conta da melhora no resultado, a Minerva se propôs a se desalavancar e pagar dividendo. E o payout foi bem interessante, tá? Um payout que médio de, quando a gente pega os últimos anos, né? 78 caindo de entre 80% e 50%, estou falando aí de uns 60%, 65% de média, né? Isso deve mudar para o futuro, por óbvio, tá? A empresa ela vai fazer um investimento relevante, 7,5 bi, que é basicamente o caixa que ela tem, tá? Quase o caixa que ela tem. Isso assusta um pouco e diminui muito o payout. E por isso o mercado já bate, tá? Hoje a empresa, e até posso trazer um histórico, a empresa pagou algo como 10% em 2021, 4% no passado e hoje está com 5%. As perspectivas eram de um yield próximo de 9% esse ano, 10% para ano que vem e 8% para 2025. Isso não deve se refletir, tá, pessoal? Já antecipo para vocês, acho que a empresa não vai conseguir distribuir um yield dessa magnitude fazendo esse investimento. E isso o mercado penaliza também, tá? Do outro lado da moeda, você tem uma Marfrig. Até posso comparar aqui, tá? Você tem uma Marfrig. Tem uma Marfrig que valorizou, né? Se a gente for pegar ontem, quando foi anunciada, saiu do papel de prazo de R$ 6,64 para
R$7,50, né? Uma valorização bastante interessante, né? Estou falando aqui de uma valorização de 12%. É uma empresa que divide um pouco mais opiniões. Quando a gente pega aí dos 11 analistas que cobrem o papel, 4 estão dando compra, 6 estão dando aguardar e 1 está dando venda, né? Com preço-alvo aí de R$11, o upside de 60%. Também muito alavancada, percebam aqui os indicadores de alavancagem da empresa, né? Quando a gente pega o valor do mercado 4,8 bi e uma dívida de 43 bilhões, esse dinheiro deve desalavancar parte da empresa e com essa desalavancagem deve melhorar os resultados. Então, o mercado, o que ele tem visto, né? Bom, vamos prezar pela segurança. Então, o Marfrig desalavancando, vendendo alguns ativos, pode ser bem interessante para no futuro melhorar a condição financeira e diminuir a chance de impossível recuperação judicial e tudo mais, tá? Então, essa é a minha leitura. Lembrando, pessoal, é um mercado muito difícil, é um setor muito competitivo, é um setor que as empresas operam muito alavancadas, JBS também, tá? Não é uma exceção à regra. Você tem essas empresas que possuem um fator de alavancagem muito acima da média de mercado num setor cíclico, né? Depende do preço da carne que você consegue vender, uma commodity, tá bem? Mesmo que seja um oligopólio de algumas empresas, grandes empresas, né? E ter uma demanda meio estável, tendo em vista que é um setor de consumo, tendo em vista alimentar, né? Ainda assim, você tem uma certa ciclicidade ali dentro, e se você tem uma empresa alavancada em um setor cíclico, se você se alavancar demais e o setor virar, o ciclo virar, vai ser difícil pagar a conta, né? Acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, tá? Quero saber se você é acionista da Minerva ou não. Mais ou menos essa é a minha visão sobre a empresa e sobre o setor, tá? Sou mais cauteloso. Também peço para você se inscrever no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Aproveite os vídeos do nosso canal. Me siga lá no Instagram, @joão.daronco, né? E também participe da nova Era Alfa que está começando, tá? A gente deve ter ao longo das próximas semanas muita coisa, muita análise da empresa que o Status Invest vai trazer para vocês, tá? Forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.